E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes fazendo a pergunta: será que a gente tem sempre direito à nossa própria opinião? Essa é uma pergunta fundamental, porque cada um tem uma opinião em política, e as opiniões são várias vezes muito diferentes. E várias vezes também, para que a gente não brigue com as pessoas que a gente gosta, a gente acaba dizendo, depois que eu digo A, o outro diz B, o outro diz C, e ninguém se entende, para não brigar, eu digo o seguinte, para ver, né? Cada um aqui tem uma opinião e a gente tem o direito de ter cada um sua própria opinião, né? Então vamos continuar conversando e estamos tudo bem, não estamos brigados. Gente, isso pode parecer bom para nossa convivência, mas esconde um problema enorme. O problema do chamado relativismo. Relativismo é aquela ideia de que cada um tem a sua verdade. E pode parecer bom no início, mas o fato é que se cada um tem sua própria verdade, a gente não tem sobre o que conversar. Porque eu falo de uma coisa, ele fala de outra e fala de outra. A gente não tem um assunto comum, uma verdade para ver se será que isso realmente é bom? Será que realmente é ruim? O que realmente aconteceu? O que diz realmente aquele candidato ou político? Será que ele foi corrupto ou não? Ah, cada um tem a sua verdade. Bom, gente, daí a gente não discute sobre nada. E quando a gente entrar em conflito, a gente vai acabar sendo autoritário com o outro, né? Ficando brabo porque o outro não aceita o que eu quero dizer. Então, gente, esse é um problema. A gente evoca o nosso direito sagrado a ter a nossa própria opinião. Isso nos leva ao relativismo e quando tem alguma situação de conflito, a gente acaba sendo autoritário. Como é que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira, ó, gente. Quando a minha opinião é falsa, eu não tenho o direito de afirmar isso como sendo verdadeiro. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, a Segunda Guerra Mundial não existiu. Daí alguém vai dizer, sim, cara, existiu sim. Tipo, qualquer livro de história. Não existiu. Essa é a minha opinião, o direito que eu tenho pela minha própria opinião. Não existiu o Império Romano. Cara, existiu o Império Romano sim, como não? Não, é a minha opinião. E daí a gente pensa, cara, será que vou ser autoritário se eu disser, você está errado, existiu a Segunda Guerra Mundial e o Império Romano? Eu tenho que poder dizer isso. Porque senão cada um fala um absurdo e a gente não vai ter como decidir o que é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, chega lá, eu chego para um aluno e digo assim, aluno, você veio para a escola de camelo. E a pessoa vai dizer, não, eu vim de carro. É a minha opinião, aluno, tá? Fica aqui, ó, presta atenção na aula, é minha opinião que tu veio de camelo. Cara, não faz sentido nenhum. Ele tem que poder dizer, né? Alguma coisa diferente. A gente nota que tem um ditado em direito, né? Que diz, não é um ditado, é uma verdade do direito que é, para cada direito corresponde um dever. E nesse caso, se eu tenho direito à minha própria opinião, eu tenho o dever de justificar a minha opinião, principalmente no campo da política. Por quê? Porque a política, ela trata de alguma coisa que é o bem comum, coisas que têm reflexo na vida de todo mundo. Então, se eu falo que uma coisa é importante para a educação, para a segurança, eu não estou falando para mim, estou falando para todos. E se alguém me pergunta por que, eu tenho que justificar. E se a minha afirmação for absurda, eu vou ter que mostrar por que ela não é absurda. A gente não pode se eximir da responsabilidade. Teve aquele vídeo, aquela aula sobre falácias. E teve uma falácia que tem tudo a ver com isso, que é a falácia da inversão do ônus da prova. Dá uma olhada lá no videozinho de falácia. O que é isso? É quando eu faço uma afirmação qualquer e jogo a responsabilidade para o outro. Então, o exemplo que eu dou lá, eu vou fazer de novo, né? Com uma adaptação. Eu vou dizer assim, ó, existe um camelo na Lua. Prova que eu estou errado. Não, se tem um camelo na Lua, eu que tenho que mostrar que tem um camelo na Lua. Eu não tenho que jogar pro outro a responsabilidade que eu tô errado. Eu tenho que mostrar que eu tô certo. Isso tem tudo a ver com direito à própria opinião. Não adianta eu falar qualquer coisa e dizer, olha aqui, cara, se tu não concorda, mostra que eu tô errado. Não. Se eu afirmei, eu tenho que mostrar que eu tô certo. E tem um caso em que o dever de explicação, de justificativa, de uma opinião, ela ser cuidadosamente proferida, é quando essa opinião ela é ofensiva em relação a alguma outra pessoa ou pode ter uma consequência violenta. Então eu vou dar um exemplo. Chego lá no local de trabalho de uma pessoa e digo o seguinte, cara, tu é alcoólatra e você está embriagado. E o cara vai dizer, cara, de onde é que tu tirou isso aí? Eu tô aqui no meu trabalho, se meu chefe escutar... Não, cara... Eu direito à minha própria opinião. Eu te vi aí fazendo isso, eu acho que tu tá bêbado. E essa pessoa, de repente, vai agir de uma maneira raivosa em relação a mim. Cara, por quê?
que eu tô ofendendo ela e colocando o trabalho dela em risco em nome da minha própria opinião, do meu direito. Cara, dane-se o seu direito à própria opinião. Vai ter que justificar isso e ter cuidado com o que diz. E essa pessoa ela vai estar sendo agressiva comigo. Você está recorrendo à violência, você está me ofendendo. Sim, mas eu coloquei o trabalho dela em risco. Então, falar várias vezes é agir. Eu tô, nesse caso, difamando a pessoa. E eu preciso mostrar se isso aí tá certo ou não. Tenho casos mais graves. Eu posso acusar alguém de assassinato. Eu posso fazer que nem o pessoal da Ku Klux Klan, que é aquela sociedade lá no sul dos Estados Unidos, que olha só, cara, a opinião deles, que eles têm um problema com liberdade de expressão, eles querem ser capazes de expressar a opinião deles. A opinião deles é a seguinte, que os brancos são superiores aos negros. E tem uma reação raivosa contra o Ku Klux Klan. Mas também eles estão dizendo que algumas pessoas são inferiores e têm menos direitos. Essas pessoas, elas vão lutar pelos direitos dela. Então, gente, como é que a gente faz com tudo isso? A gente tem direito à nossa própria opinião, mas se ela for falsa, eu não tenho direito. Eu tenho direito à minha própria opinião desde que ela não seja ofensiva e não agrida outras pessoas. E eu preciso sempre justificar a minha opinião. Então, quando a gente tem várias pessoas, cada uma falando uma coisa e a gente não se entendendo, ao invés da gente dizer, cada um tem sua opinião, que legal, vamos continuar sendo amigo, a gente vai ter que falar uma coisa diferente. A gente vai ter que falar, bom, cada um tem sua opinião, mas o fato é que, o que será verdadeiro nisso? Quem será que tá certo? Será que alguém aqui tá certo? A gente pode estar todo mundo errado. Então vamos fazer o seguinte, por que tu acha que isso tá certo? E tu, o que acha que tá certo? Eu acho por causa disso. A gente vai falar as justificativas e entrar num diálogo, tentando encontrar a verdade. E nem sempre a verdade vai estar acessível, ainda mais em política. Uma complexidade de fatos, de conceitos, de questões históricas sobre os partidos, sobre as pessoas. Então, assim, na verdade, a gente tem que desconfiar de quem diz assim, eu tenho certeza disso. A minha opinião é essa, eu estava certo desde o início. Desconfia, porque será que ela consegue justificar tudo isso? Tem um problema dos fatos históricos, que é o seguinte, alguns são fatos, a gente sabe que ocorreu, mas alguns são suposições. Por exemplo, a suposição de que o Brasil poderia ter tido uma revolução socialista se Vargas não tivesse feito o golpe do Estado Novo ou se não tivesse tido os militares tomando o poder de 64 a 85. Tem gente que diz o Brasil só não sofreu uma revolução socialista por causa desses regimes autoritários de direita. Cara, isso é verdadeiro ou não? Não sabemos. A gente vai ter que pegar evidências históricas e mostrar que sim ou mostrar que não. Mas, por outro lado, o fato de ter existido 2 regimes autoritários de direita, isso é fato. Isso a gente não vai poder discutir. Mas a gente vai ter que conversar. Não tem alternativa. E como política é o bem comum, a gente tem o dever maior ainda, né? A gente não pode ser irresponsável falando qualquer coisa e dizendo que a gente tem direito à nossa própria opinião. E isso tem a ver também com outra coisa. A gente tem que buscar fonte para as nossas opiniões para poder dizer, eu tirei daqui e saber que nem sempre a gente vai ser dono da razão. Nem sempre a gente tem direito à nossa opinião quando vai contra os fatos e quando é ofensivo dos outros. E a gente tem dever de argumentar e buscar dados e explicações para que a gente possa conversar como adulto e ser responsável por essa construção conjunta que é a política. Certo, gente? Forte abraço e vamos conversar como adulto.